Adestramento positivo. Essa metodologia, essa abordagem está se tornando cada vez mais comum e gerando bastante discussão, especialmente no meio pet, né? Vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje para você entender o que é de fato o adestramento positivo. E aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Eleve Dog Adestramento. Meu nome é Felipe e hoje eu quero falar para vocês sobre o que é o adestramento positivo. Antes de mais nada, primeiro de tudo aqui, importante deixar claro que o meu objetivo é falar sobre o que é o adestramento positivo. Inevitavelmente, eu vou precisar fazer algumas comparações com outras abordagens, mas o meu foco vai ser no adestramento positivo. Essas comparações vão ser apenas para fins didáticos, para vocês entenderem melhor o que é o adestramento positivo. Beleza? Bom, a gente separou aqui em alguns tópicos, tá? Do que é o adestramento positivo, só para ficar mais didático, mais fácil para vocês entenderem. Primeiro deles, bem-estar. O foco do adestramento positivo é o bem-estar do cachorro que está sendo treinado. O adestramento positivo ele pode ser utilizado com cachorro, com gato, periquito, papagaio. Tem vídeos se você procurar na internet aí, utilizando com onça, com leão, com uma série de animais, mas o nosso foco aqui são os cães. Então, o bem-estar é o nosso principal objetivo no adestramento positivo, tá? Qualquer coisa, física ou emocional, que possa infringir o bem-estar, não é utilizado no adestramento positivo, certo? Então, pode ser ali o convencional enforcador, latinha de moeda, cutucão no ombro, gritar com o cachorro, tá? Ou coisas que não necessariamente envolvem o manejo do cachorro. A função hoje do adestrador, pessoal, não é só ensinar senta, deita e fica, né? Tanto que alguns aí falam que são comportamentalistas, né? Na prática acaba sendo muito parecido, tá? Então, a nossa função hoje é fazer leituras. Então eu vou entender se esse cachorro não está dormindo num lugar que está gerando estresse e desconforto nele, se ele não está tendo uma rotina que está dando estresse e desconforto nele, se ele não está tendo uma presença ou um manejo aí, sim, de uma pessoa específica da casa que está dando algum estresse ou desconforto nele. Então a gente vai avaliar o bem-estar geral daquele animal. Já existiram treinamentos onde, antes de nós iniciarmos o treino, nós encaminhamos para o veterinário porque a gente teve percepção de dor naquele indivíduo, nós pedimos mudanças de ambiente porque ele não estava com um contexto adequado para iniciar um treinamento. Então, o primeiro foco é o bem-estar geral do cachorro, tanto dentro do treinamento, da hora aula, tanto do cachorro no adestramento, na prática, quanto fora daquilo ali. Nosso foco principal do adestramento positivo é o bem-estar do indivíduo. Partindo do bem-estar, nós vamos trabalhar com respeito e empatia. O respeito é aquela coisa básica que todo mundo tem que ter, né? Respeitar o limite, respeitar o espaço do outro, respeitar o gosto ou o não gosto, respeitar a capacidade daquele indivíduo. Então, eu não vou chegar para um cachorro que tem medo de baixinho, gordinho de barba e forçar ele a gostar e interagir comigo só porque eu sou adestrador e tenho que interagir com ele. Eu vou respeitar o espaço daquele indivíduo até que ele se sinta à vontade em interagir comigo. Isso vale para qualquer coisa. Eu não vou colocar um equipamento de passeio, uma peitoral nele, eu não vou forçar ele a fazer um exercício só porque eu quero, porque eu preciso. Eu vou respeitar o espaço daquele indivíduo. E, partindo disso, a gente vai trabalhar com a empatia, né? A empatia é a capacidade de se colocar no local do próximo. Então, imagine que aquele indivíduo, ele não está à vontade com uma situação e eu acabo colocando ele naquela situação simplesmente para cumprir tabela no treinamento ou para mostrar resultado ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, isso é falta de empatia, né? Então, um cachorro, por exemplo, que tem medo de outros cães, certo? Eu vou me colocar no local dele, né? Então, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de altura, certo? Imagina alguém me forçando aí para um local alto para que eu perca o medo de altura ou simplesmente por me colocar porque para ele, para aquela pessoa é conveniente que eu esteja nesse local alto, tá? Então, a ideia é que eu tenha empatia, eu me coloque no local daquele indivíduo, daquele cachorro, para que eu veja o que eu posso fazer de melhor por ele, como se eu estivesse na condição e na situação dele. Próximo ponto muito importante no adestramento positivo é que nós nos preocupamos com o indivíduo. Então, eu acho que é uma das minhas coisas preferidas aqui no adestramento, né?
Existem sim, por exemplo, protocolos, tá, entre muitas aspas, que a gente utiliza, por exemplo, para um cachorro reativo, para um cachorro com ansiedade por separação, né? Então eu tenho uma base, eu tenho uma linha que eu tenho que seguir, né, para eu conseguir ajudar aquele indivíduo, tá? Só que eu estou ajudando aquele indivíduo, aquele cachorro em específico, ele vai ter o seu tempo de treinamento. Então eu vou ter respeito e empatia por ele, respeitando o bem-estar dele, trabalhando especificamente com aquele cachorro, aquele animal que está ali. A Mayara, que está ali atrás da câmera, ela está trabalhando agora com 2 Spitz, tá? São irmãos de ninhada, nasceram juntos e chegaram juntos na casa da família, tá? Quando ela foi fazer o trabalho de dessensibilização da peitoral, quando ela foi vestir a peitoral, o cachorrinho número 1 aceitou a peitoral de boa, foi rapidinho, 5, 10 minutinhos ele estava de peitoral. O cachorrinho número 2 teve um pouquinho mais de medo, um pouquinho de ansiedade na hora de colocar a peitoral, de insegurança. A Mayara respeitou aquele indivíduo e trabalhou por 40 minutos em cima dele para conseguir colocar a peitoral. Então, ela olhou a capacidade de cada indivíduo e trabalhou de acordo com o que aquele indivíduo poderia entregar para a gente. Tá certo, Mayara? Então, beleza, tá? Esse tópico bem importante, bem bacana, a gente trabalhar com o indivíduo. No adestramento positivo, todo cachorro é um voluntário no treinamento. Ou seja, esse treinamento, seja qual for, com esse indivíduo, só vai acontecer se aquele indivíduo quiser que aconteça. Então, vamos voltar aqui, por exemplo, dos aluninhos da Mayara ali, né? Eram 2 Spitz, né, Mayara? Isso? 2 Spitz. O primeiro foi um voluntário e aceitou colocar a peitoral super rápido. 5, 10 minutinhos já estava de peitoral. O outro cachorro não foi um voluntário. A Mayara trabalhou para que aquele cachorro se tornasse um voluntário, tá? Quando eu digo voluntário, turma, entendam que eu fazer com que esse cachorro queira executar o treinamento. Seja para colocar uma peitoral, dar a patinha, fazer qualquer coisa que seja, tá? Pode ser do treino mais simples ao treino mais complexo. O treinamento só vai acontecer se o cachorro quiser. É claro que é competência do profissional, dos adestradores, motivar, incentivar esse cachorro para que ele queira treinar e capacitar a família para que treine esse cachorro para que ele queira ser treinado, né? Então, se o cachorro não quiser, por exemplo, fazer um comando fica, eu não vou simplesmente botar minha mochila nas costas e ir embora da casa do cliente, tá? Eu vou avaliar o contexto do indivíduo, respeitando o bem-estar, empatia, para eu ver o que eu posso fazer para que aquele indivíduo queira ser treinado. Tá? Então, eu acho que é bem interessante isso, porque você não vai ver no adestramento positivo, tá? No adestramento positivo de verdade, você não vai ver nenhum cachorro travado, amarrado na guia ali, obrigatoriamente fazendo aquilo, tá? Claro que em alguns casos a gente utiliza ali como uma forma de segurança, por exemplo, uma peitoral, quando a família está um pouco ansiosa e tal, mas é um contexto onde o cachorro quer estar ali, tá? Entendo que é sempre isso. Já aconteceu também conosco de nós chegarmos na casa do cliente e falar assim, cara, hoje o cachorro não quer ser treinado, vamos fazer semana que vem, tá? Porque o cachorro naquele momento não estava com disposição para ser treinado. Provavelmente, nesses casos, o cachorro estava com dor, alguma coisa assim, então ele não queria ser treinado, tá? Então você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar daqui para frente. Mas um tópico bem importante também é que o cachorro no adestramento positivo é voluntário no treinamento. Causa e prevenção. No adestramento positivo, inclusive eu acho que o nome do adestramento positivo deveria ser adestramento preventivo, tá? Porque a gente vai sempre tentar trabalhar no que antecede o comportamento indesejado, ou o mau comportamento, tá? Mas a gente chama de comportamento indesejado. Então, o que antecede o mau comportamento, tá? Cada comportamento que acontece tem uma linha do tempo que leva a esse comportamento. A gente vai trabalhar nessa linha do tempo para que esse comportamento deixe de acontecer. Porque, na minha humilde opinião, pessoal, chega a ser simplório, chega a ser, sabe, raso, superficial, você esperar um mau comportamento acontecer para daí você ir lá e aplicar uma punição, dar uma bronca, ou fazer qualquer coisa para aquele cachorro, tá? Então, a gente vai tentar sempre olhar na linha do tempo ali de cada comportamento e tentar ver, peraí, ó, antes dele fazer esse comportamento indesejado aqui, ele fez isso, então eu vou trabalhar lá atrás para que isso não aconteça, tá? Isso não é fácil de ser feito, tá? Não é simples. Por isso que eu falo que brigar com o cachorro, dar porrada, é simplório, tá? É raso. Porque você fica lá de braço cruzado, espera o problema acontecer, né? E aí toma uma atitude. Então, é como você cuidar da manutenção preventiva do seu carro, da sua moto, né? Se você faz a manutenção regular, ele não vai dar problema. Se você espera o motor travar, não adianta você ficar brabo com a fabricante.
né? Então, a ideia do adestramento positivo é justamente você prevenir, antecipar os maus comportamentos. Por isso que a gente recomenda que o treinamento comece lá com 45, 60 dias, tá? Porque você não dá margem para o seu cachorro aprender e explorar caminhos errados ou caminhos indesejados, beleza? O adestramento positivo pode não parecer, mas ele tem muitas regras. O adestramento positivo é diferente do que algumas pessoas interpretam. Ele não é um adestramento permissivo, tá? Então, o adestramento permissivo, pessoal, nem existe talvez essa categoria, tá? Estou tentando imaginar aqui, mas acho que nem existe. Mas o adestramento positivo, ele vai ter muito mais regra para o cachorro cumprir, para a família cumprir, porém, de uma maneira estruturada, respeitando todos esses tópicos que eu já falei anteriormente, tá? Então, eu vou primeiro construir toda essa base que eu falei em todos esses tópicos anteriores, para daí eu querer aplicar essas regras, tá? Especialmente essa última parte, onde a gente fala do preventivo, né? Como é que eu quero que o meu cachorro faça o comportamento certo, como que eu quero que ele cumpra uma regra, sendo que eu não proporcionei a viabilidade dessa regra ser cumprida. Entende? Então, peraí, como é que o meu cachorro vai fazer xixi no tapetinho no local certo se não tem tapetinho no local certo para ele fazer, né? Então, óbvio que isso é um exemplo bem simples aqui para vocês, tá? Mas para vocês entenderem que o adestramento positivo ele tem regras, bastante regras, tá? Só que elas são aplicadas de uma forma que seja viável, seja possível e praticável para aquele animal, para aquele indivíduo cumprir essa regra. Beleza, já falei para vocês aqui o que é o adestramento positivo. Agora vamos falar o que não é o adestramento positivo. O que não é o adestramento positivo? Como eu já falei um pouquinho anteriormente, ele não é um adestramento permissivo, onde o cachorro pode fazer tudo aquilo que ele quer, tá? Então, por exemplo, no adestramento positivo, Felipe, pode ou não pode dormir na cama? Eu vou explicar os prós e contras de sim e de não, tá? Decidi que sim, Felipe. Vamos criar uma estrutura para que esse cachorro não desenvolva dependência emocional. Eu decidi que não, Felipe. Meu cachorro vai morrer? Não. Tranquilo se ele dormir numa área que preserve o bem-estar dele, protegida, abrigada, quentinha, com água, lá. Perfeito. Teu cachorro não precisa dormir na cama, no sofá ou dentro de casa, desde que ele durma num local adequado. Entende? Então, o adestramento positivo não é um adestramento permissivo, né? A gente vai ter as regras, porém, com tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Essa aqui é até meio engraçada, né? O adestramento positivo só usa petisco. Olha, de fato a gente usa bastante, tá? Porque isso faz com que o cachorro seja um voluntário no treinamento. Sabe por quê? Porque aí sim a gente pode falar de uma coisa mais primitiva, mais natural do cachorro, que é ele trabalhar para conquistar a comida dele. Então não importa se você está dando o petisquinho mais gourmet que você achou no pet shop mais chique, do lugar mais chique, do mundo mais chique, ou se você está dando um pedaço de cenoura que você comprou na frutaria na esquina da tua casa, tá? O teu cachorro, na mente dele, ele está trabalhando para se alimentar, e a alimentação é um recurso de sobrevivência, entende? Então, quando o teu cachorro está fazendo, senta, deita, rola, fica, ou está fazendo, aceitando colocar peitoral, aceitando fazer qualquer treinamento pela comida, no instinto mais primitivo, ele está executando comportamentos que trazem comida para ele, que fazem com que ele sobreviva. E não é utilizado somente o petisco no treinamento, tá? A gente utiliza recompensas positivas, né? A gente utiliza o reforço positivo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre reforço, punição, esse tipo de coisa, tá? Então, dá uma olhadinha por aqui que você vai entender. Vou ver se eu coloco nos cards ou na descrição ou no final, em algum lugar aí vai ter um vídeo sobre isso, tá? Dá uma olhadinha. Então, a gente utiliza o petisco como uma das recompensas, um dos reforços positivos, tá? Mas eu posso utilizar a bolinha. Tem Border Collie que a gente treina, por exemplo, que ele não dá mínimo pro petisco, mas aceita super bem a bolinha. É mais difícil? É mais difícil, mas a gente utiliza a bolinha como recompensa. Agora vem uma parte que talvez cause espantamento na maior parte de vocês, tá? O adestramento positivo não é livre de aversivos e desconfortos, tá? Calma que eu vou explicar, não se assusta. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um cachorro que ele tem medo de outros cachorros, certo? Para eu fazer com que esse cachorro perca o medo de outros cães, eu vou precisar expor ele a outros cães, certo? E isso vai gerar algum nível de desconforto naquele indivíduo. E isso pode ser encarado como um aversivo. Beleza. Porém, aqui que entra o ponto, tá? Eu vou levar em consideração todos os tópicos que eu falei anteriormente, tá? Então, vamos relembrar lá quais são os tópicos.
Bem-estar. Então, aquele indivíduo tem que estar numa condição mínima de conforto, com uma peitoral adequada, num ambiente adequado, onde não tenha outras coisas que causem desconforto nele, que não seja aquele cachorro. Empatia e respeito. Eu vou respeitar o espaço daquele indivíduo. Então, se ele está me demonstrando qualquer sinal de desconforto, eu permito que ele retire-se daquela situação. Se ele está me demonstrando um sinal de que não está à vontade, eu me coloco no lugar dele e imagino o que eu faria se fosse eu naquela condição, o que eu gostaria de fazer. Sair de perto, me afastar, tomar uma distância e vou seguir o melhor caminho possível para isso. Vou avaliar a capacidade daquele indivíduo e naquele momento. Pode ser que, por exemplo, na segunda-feira o Nunu esteja aceitando muito bem o treinamento. Porém, se eu voltar lá na outra semana, na terça, ele já não esteja aceitando tão bem. Então, eu vou levar em consideração a capacidade individual daquele indivíduo. Obviamente, esse cachorro só vai estar nessa situação se ele quiser. Então, apesar de desconfortável, ele consegue estar naquela situação. Como eu citei ali o exemplo da altura, então eu tenho medo de altura, mas eu consigo subir numa escada para trocar uma lâmpada. Não estou muito à vontade, mas consigo. E a prevenção barra causa, que é justamente o que eu vou estar fazendo naquele momento. Então, a ideia de a gente apresentar um estímulo aversivo no adestramento positivo é justamente para que ele deixe de ser um aversivo. Entende? Então, se esse cachorro que tem medo de outros cachorros conseguir estar na presença de outros cachorros, cumprindo com todos esses tópicos, essas coisinhas que a gente falou, ele vai estar sendo dessensibilizado. Então, eu vou estar tirando esse medo dele. Então, sim, no adestramento positivo, eu vou ter que expor, alguns casos, né, dependendo da situação, vou ter que expor o meu aluno, o meu cachorro, a um aversivo, a algo desconfortável, porém, guardem isso, ó, não é de maneira arbitrária, tá? Neste ponto aqui, o principal, e uma das minhas coisas preferidas, tá? É que a gente vai fazer o cachorro ser um voluntário. Então eu vou incentivá-lo, vou motivá-lo a se aproximar daqueles outros cachorros para que ele entenda na mente dele que aquilo não gera risco. Porém, cumprindo todas aquelas regras e sempre que o cachorro me demonstrar que ele não está à vontade com aquela situação, eu vou retirá-lo, tá? Eu comparo muito, pessoal, alguns treinamentos com uma fisioterapia emocional. Tá? O que é uma fisioterapia emocional? Todo mundo já fez uma sessão de fisioterapia ou já ouviu alguém que fez, né? Alguém que quebrou o braço, quebrou a perna, alguma coisa e precisa ir lá fazer fisioterapia. Imagina lá, ó, eu já quebrei o ombro aqui num acidente de moto, tá? Quando eu fui fazer fisioterapia, o doutor ou a doutora lá não chegaram colocando 5 quilos no meu braço de uma vez só, né? Tiraram a tipóia, fizeram todo o procedimento, e foram conforme o meu organismo, meu músculo foi conseguindo suportar. Claro que eu precisava forçar cada vez mais, eu precisava expor a minha musculatura cada vez mais à dor para que ela criasse força, entende? Porém, isso foi feito de uma maneira respeitosa conforme eu fui conseguindo processar. Tá? É exatamente isso que vai para acontecer, só que numa conotação emocional, beleza? A diferença é que o cachorro não consegue me dar um feedback, né? Eu não consigo falar assim, pô, doutor, tá doendo, né? O cachorro não consegue falar, né? Pô, tio, tá doendo, para de me aproximar do outro cachorro ali, tá? Mas a linha do tempo, para vocês terem uma base e vocês imaginarem, é algo mais ou menos parecido. Bom, vamos aqui para alguns exemplos para ficar mais didático, mais prático para vocês, tá? Pera aí, tá? Vamos fazer algumas comparações aqui, pessoal, tá? Então, imagina aqui, no adestramento positivo, tá? Para a gente trabalhar um cachorro que é reativo com outros cachorros, tá? O que é a reatividade? É um cachorro latir de maneira exagerada, de maneira até agressiva para outros cachorros, tá? Nas linhas convencionais, o que aconteceria? O treinador pegaria esse cachorro e aproximaria ele, ou aproximaria os dois de maneira mais forçada, mais arbitrária, e quando esse cachorro aqui demonstrasse um sinal de desconforto, ele receberia uma punição. Um puxada de enforcador, que é mais clássica, um cutucão no ombro, qualquer coisa nesse sentido, tá? Como eu disse, de maneira simplória, de maneira mais rasa, porque eu vou simplesmente obrigar um indivíduo a se aproximar de outro indivíduo e vou associar esse indivíduo aqui com um aversivo, tá? Beleza, pode ser que ele pare de latir, mas não porque ele perdeu o medo, porque ele tá com mais medo ainda de levar
um enforcador, né, levar uma enforcada no pescoço. É a mesma coisa que você falar que gosta de alguma coisa com alguém apontando uma arma para você, né? Você está no instinto de sobrevivência, você entende que para sobreviver você precisa executar aquele comportamento, por mais que aquilo vá contra alguma coisa que você acredita, gosta ou tem medo ou não, tá? O que a gente faz no adestramento positivo, tá? Primeiro, a gente vai pegar esse indivíduo aqui e entender o histórico dele, a causa dele, etc e tal, tá? Para ver se eu consigo trabalhar alguma outra coisa além do movimento prático aqui do treinamento, tá? Mas vamos supor que eu não consegui coletar nenhuma informação útil. Raramente isso acontece, tá? Mas vamos, para fins didáticos aqui, dizer que eu não consegui coletar nenhuma informação útil, tá? Mesmo contexto. Então eu vou ter 2 cachorros, tá aparecendo aí, Mera, tá? Vou ter 2 cachorros, tá? Primeiro, esse cachorro aqui vai ser um cachorro de parque que está distante, ou um cachorro que eu conheço, que eu sei que não vai gerar risco real para o meu aluno, tá? Eu vou colocar o meu aluno aqui numa distância onde ele nem se importe, ele nem ligue para esse cachorro aqui, beleza? E aí existem algumas abordagens que a gente pode utilizar o clicker, pode fazer um sombreamento, alguma coisa assim, tá? Mas vamos usar uma coisa bem básica aqui, sem envolver nada muito técnico, tá? Eu vou começar a aproximar esse meu cachorro aqui, posso ir dando petisco, brincando, fazendo alguma coisa. Vamos supor que eu estou aqui numa distância de 50 metros, tá? Vamos jogar alto, eu estou bem longe dele, tá? Então, eu estou a 50 metros, este meu aluno aqui me indicou, me deu um sinal de que ele não está confortável. Felipe, como é que você sabe esse sinal? Linguagem corporal, tá? A gente está devendo para vocês aqui um vídeo sobre linguagem corporal, uma hora vai sair, mas basicamente a gente vai observar a linguagem corporal dele, tá? Então, quando ele me emitir qualquer sinal de desconforto em relação a esse outro cachorro aqui, eu mesmo vou incentivar ele a se afastar. Por que eu vou fazer isso? Para demonstrar para esse indivíduo que, quando ele está aqui de maneira voluntária, ele começa a se sentir desconfortável, começa a se sentir mal, ele não precisa avançar latindo. Ele pode simplesmente virar as costas, se afastar, que eu vou acompanhar ele, vou proteger ele e vou até recompensar ele por ele ter se afastado. Tá? E assim eu vou. Então, de 50 metros passei para 40, de 40 para 30, tá? Até que de repente eu cheguei a 10 metros, tá? 10 metros ele já tá um pouco mais à vontade, mas chegou a 8, ele ficou desconfortável. Então vou simplesmente pegar e voltar novamente com ele, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma para eu evitar que o problema aconteça, tá? Existem outros também, por exemplo, que não seja tão complexo, né? Vamos pegar agora, imagina que agora isso aqui virou uma pessoa, tá? Isso aqui é outro cachorro e isso aqui é uma pessoa. Então eu vou pegar o exemplo do cachorro que pula, né? Tem muito caso do cachorro que pula nas pessoas, né? Eu vou entender primeiro assim, ó, por que esse indivíduo pula, né? Por que esse cachorro pula nas pessoas? Ele pula porque ele quer receber atenção, certo? Se esse cachorro pula e ganha um carinho, ele recebeu atenção. Se esse cachorro pula e ganha uma bronca, ele recebeu atenção, tá? E vamos dar um exemplo aqui que seja um Golden Retriever de 40 quilos que você não consegue ignorar, tá? Até porque o adestrador que fala para ignorar o comportamento do cachorro também acho bem fraquinho, tá? Se for para ignorar, eu ignoro de graça, não preciso ver um adestrador para me dizer isso, né? Então, vamos supor lá, Felipe, o cachorro pulou em mim, eu dei carinho, tô errado. Felipe, o cachorro pulou em mim, eu briguei, tô errado. Felipe, o cachorro pulou em mim, eu ignorei, tô errado. Putz, o que eu faço então, Felipe? Não sei. Aí que entra a questão da prevenção. Você não espera o pulo acontecer. Entenderam? Você não vai esperar o pulo acontecer. Então, o que você vai fazer? Imagina... não vou ter nada aqui para dar exemplo para vocês, mas vamos lá. Imagina que aqui na minha mão é a casinha do cachorro, ou a caminha dele, certo? Então, se eu sei que esse cachorro vai pular em mim para receber a minha atenção, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar o comando casinha ou o comando seu lugar. Então, eu vou chegar, vou aparecer na presença do cachorro e vou falar. Fala o nome de um cachorro, Mary. Steve. Steve, nossa, você é muito criativa. Tá? Então vamos lá, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, Steve, seu lugar. O Steve vai subir no lugar dele e eu vou lá dar toda a atenção do mundo pro meu cachorro, tá? Então a gente vai prevenir que o pulo aconteça dessa forma. É claro, pessoal, que isso não vai acontecer em 5 minutos e você, se não tiver experiência, não tiver prática, se você tiver um cachorro muito grande, com um grau muito intenso, né, de ansiedade ou alguma coisa assim, não é simples de fazer. Por isso que você precisa de um bom profissional qualificado, capacitado para te ajudar, tá? Dica de internet pode amenizar, pode
diminuir, mas dificilmente vai resolver. Se você está ao ponto de vir buscar ajuda, dificilmente a internet vai solucionar o seu problema. Tá? Talvez amenize, talvez você consiga fazer uma coisa ou outra, mas dificilmente você vai resolver efetivamente, entendem? Então, a ideia, no geral, pessoal, é a gente conseguir prevenir, tá? Seja na questão do latido, da reatividade, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, seja na questão do pulo, que é algo mais simples, seja no puxar no passeio, a ideia é sempre prevenir, sempre antecipar o mau comportamento, ou seja, proporcionar a oportunidade do cachorro fazer o comportamento certo, e quando ele fizer o comportamento certo, eu indicar para ele que ele acertou, beleza? Bom, então é isso, turma. De forma resumida, o adestramento positivo ele vai focar ali no bem-estar do seu cachorro, né? Sempre com respeito e empatia, tentando proporcionar a oportunidade do seu cachorro acertar para que ele não precise chegar no erro, né? E esse acerto vai acontecer de uma maneira que o cachorro goste de fazer, que ele queira fazer, justamente porque ele vai ser recompensado e reforçado por aquilo. Beleza? Então, espero que tenham curtido. Se ficou alguma dúvida, se quiser trocar uma ideia com a gente, chama lá no Instagram, tá? Ou tá na descrição ou na tela, não sei onde que eu vou deixar aí, mas conversa lá com a gente, beleza? E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve aí para acompanhar mais tempo a gente e até a próxima. Valeu, turminha!